Olá, eu sou o Leandro e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, que na verdade ele é bem extenso, então a ideia é postar aqui vários conteúdos ao longo dos próximos dias, semanas, meses, que são os aspectos astrológicos. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre isso. Trígono, quadratura, sextil, oposição, conjunção, são os principais e eles realmente são muito importantes no mapa, porém eles são tanto complexos de serem compreendidos a princípio, né? Para quem está começando, geralmente te vê aqueles quadradinhos, triângulos e deixam eles de lado e focamos geralmente nos signos, nas casas, nos planetas e por aí vai, não é mesmo? Mas hoje eu vou começar uma série falando sobre esses aspectos para que vocês possam começar a decifrar cada vez mais o mapa astrológico de vocês. Bora lá? Vamos falar sobre os aspectos de uma forma mais objetiva, mais clara, menos romantizada possível. Para quem já fez o desenho de algum mapa astrológico em algum momento na vida, já deve ter percebido que aquele gráfico que é gerado é um círculo, certo? E aquele círculo, tudo está ali dentro, os planetas, a divisão das casas, não é? A posição deles. Então esse círculo ele tem 360 graus. Então tudo que está ali dentro é estabelecido de uma forma bastante matemática, inclusive. A posição entre os planetas é medida naquele gráfico pelos graus. Então os aspectos nada mais são do que a distância, né, de um planeta, de um astro, como você queira chamar, em relação ao outro em graus nessa mandala, neste círculo. Quando nós dizemos que um planeta está fazendo um contato com outro planeta, estamos dizendo basicamente que eles estão se comunicando, certo? O aspecto, então, é o que define a qualidade deste contato. Se vai ser um contato harmônico ou se vai ser um contato desarmônico. Mas uma coisa é muito importante ser falada. Na astrologia, pelo menos a visão que eu tenho, é de que tudo, absolutamente tudo, até mesmo os aspectos desarmônicos, eles estão colocados ali no nosso mapa de uma forma para que a gente evolua. Porque certas coisas, vocês vão concordar comigo, que não adianta falar tipo assim, ai querido, vai, segue esse caminho da luz que vai dar tudo certo, você tem boa vontade, você não tem preguiça, você não desanima, né? Vai, querido, vai. Se for um mapa muito assim fácil, com muitos aspectos fofura, o que vai acontecer? Pode acontecer, né? Essa pessoa ela vai acabar, muitas vezes, de tanta facilidade, posterga, fala, depois eu faço. É tão fácil, né? Depois eu resolvo. A pessoa pode se perder, né? Num mapa tão cheio de facilidade. Então, geralmente, todo mapa tem algum ponto ali que é desafiador, porque o desafio não quer dizer que ele vai te paralisar. Pode, dependendo da sua forma de reagir a isso. Mas os desafios nos impulsionam, nos obrigam, muitas vezes, a ter esse movimento. Algo que incomoda, né? Porque quando tá tudo gostosinho, a gente não quer mudança alguma. Quando começa a incomodar, a gente faz alguma coisa para poder sair dessa zona de conforto. Os aspectos harmônicos, então, eles não são negativos. A gente não usa o termo positivo e negativo. Signo bom, signo ruim. Aspecto bom, aspecto ruim. Isso não existe. Isso é muito simplista. Quem segue isso, descarta porque não sabe o que está falando. A gente fala de aspectos harmônicos e harmônicos. E todos eles nos levam, obviamente, a certas facilidades ou desafios. Mas tudo para a nossa evolução. Combinado? Vamos começar então pelo trígono, que é um dos 5 aspectos mais importantes do nosso mapa, e ele é o mais harmônico de todos. Quando a gente fala de trígono, o tri, né, vem logo na cabeça. Então tri, 3, triângulo, por isso que ele tem essa figura, esse símbolo, que é realmente um triângulo. Os aspectos são basicamente a comunicação entre dois planetas, certo? A posição onde eles estão em relação ao outro. Um trígono, ele se estabelece de forma exata quando um planeta, um astro, está a 120 graus do outro. Então nós temos a nossa mandala, que é o nosso mapa, que é um círculo, como eu já falei para vocês, e um círculo tem 360 graus. Quando nós dizemos, suponha que a Lua está em trígono com Marte, o que isso quer dizer? Que a posição onde está a sua Lua está a pelo menos 120 graus de onde está seu Marte. Entendeu? Essa abertura, este ângulo é o que nós chamamos aí de trígono. Essa relação que é feita entre a Lua e Marte por eles estarem exatamente nessa abertura em graus 120. É um trígono exato.
Porém, tem um detalhe. Existe uma margenzinha permitida que também nós consideramos como trígono. 7 graus acima ou 7 graus abaixo, ou seja, se é 120 graus, o trígono certinho, exato, um aspecto super forte entre os planetas, quando nós tiramos 7 graus, nós temos 113 graus, e quando nós colocamos 7 graus acima de 120, nós temos 127. Então, de 113 a 127, essa área nós consideramos um trígono. Então, se por acaso você tiver algum aspecto de algum planeta com outro e tiver escrito aí no seu mapa que é um trígono, pode ter certeza que ele está nessa faixa. E o sextil? O sextil é também um aspecto bastante harmonioso no nosso mapa. Só que o sextil, ele é diferente do trígono, tanto em potência, porque ele é harmônico, mas não chega a ser um trígono, mas numa escala ainda inicial. Suponha que Vênus no seu mapa está fazendo um sextil com Netuno. O que isso quer dizer? Que Vênus está a 60 graus de Netuno. A abertura, né, considerando os graus de todo esse círculo, de 1 a 360, se você subtrair, né, os graus de Netuno com os graus de Vênus, você vai saber qual que é a distância em graus onde eles estão. E aí você vai saber realmente se está no aspecto cravado, por exemplo, do sextil, né, que é 60 graus de distância um do outro. Porém, como eu falei para vocês, existe uma margenzinha para cima e para baixo em todos os aspectos. No caso de sextil, é de 5 graus. Então, se 60 graus é um sextil exato, menos 5 graus, nós temos 55 graus. Mais 5 graus, de 60 mais 5 graus, nós temos 65 graus. Ou seja, de 55 a 65 é considerado um sextil, tá certo? E a conjunção? A conjunção é considerado um aspecto misto, um aspecto que depende. Por quê? Depende da natureza de cada planeta. Não é porque você está botando dois planetas juntos que eles vão trabalhar super harmonicamente. Tem planetas que eles não se dão muito bem com outros. Então a gente tem que analisar caso por caso. Mas a conjunção é quando um planeta está a 0 graus um do outro. Ou seja, juntinhos. Conjunção, né? Estão juntos. Ali, bem grudadinhos. Só que não necessariamente a conjunção ocorre exatamente apenas quando está a 0 graus um planeta do outro. Na conjunção existe uma abertura, né, uma margem de até 10 graus. Se por acaso um planeta estiver até 10 graus do outro, é considerado uma conjunção. Agora vamos falar dos aspectos mais desafiadores, começando pelo mais leve, que é a oposição. O próprio nome já diz, né? Está opondo o outro. Logo, eles estão em distâncias opostas, né? Quando a gente pensa em signo oposto e complementar, a gente está imaginando aquele signo que está do outro lado da mandala. E é exatamente isso. Então, como nós temos um círculo de 360 graus, o que é metade de 360? 180, certo? Então, a distância de um planeta em relação ao outro para que ele esteja em oposição é de 180 graus. Então um planetinha vai estar aqui e o outro vai estar no extremo oposto mesmo deste círculo. No caso da oposição, nós também seguimos aquela lógica de ter uma margem para cima e para baixo, que também é considerado uma oposição. Aqui são 10 graus, então como 180 é uma oposição exata, nós colocamos mais 10 graus, então até 190 graus é uma oposição, e para menos também, ou seja, 180 menos 10, 170. De 170 a 190, essa área em graus, essa abertura de distância de um planeta até outro, nós consideramos que eles estão opostos, em oposição. E finalmente a quadratura, que assim como o trígono, só que está no outro polo, né? A quadratura é um aspecto bastante desarmonioso. A quadratura, ela faz um ângulo de 90 graus. Então, quando um planeta, um astro, está num ângulo literalmente de 90 graus com o outro. Quando nós temos 90 graus, é uma quadratura exata, super forte. Porém, de 83 graus até 97 graus, nós também consideramos como quadratura. São 7 graus para cima, 7 graus para baixo. Apenas um comentário muito importante aqui que eu acho bem válido, que é o seguinte: a literatura astrológica ela é muito grande e nem todos os escritores e astrólogos e astrólogas concordam com algumas coisas. Alguns consideram essa abertura, né, de graus
um pouco maior, um pouco menor. Alguns falam, por exemplo, que Sol e Lua, por serem luminares, eles têm, digamos, um certo bônus, né? Então é permitido que eles façam aspectos com uma abertura maior de graus. Então isso pode variar de acordo com a sua literatura, da forma que você esteja estudando. Bom, eu acho que agora vocês já entenderam pelo menos um pouquinho sobre o que são os aspectos. Não é nada muito assim mirabolante, pelo menos do ponto de vista matemático, né, gráfico, aqui a gente consegue ter essa noção com clareza. E se esse vídeo bater 500 likes, eu vou gravar o próximo vídeo dando sequência a esta série. O que isso significa, gente? Significa que eu vou falar de aspectos da Lua com todos os planetas, do Sol com todos os planetas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante na interpretação do seu mapa, a se compreender um pouco mais. Então, 500 likes. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, qualquer pessoa, para deixar o likezinho, porque aí eu vou entender que vocês estão interessados nesse conteúdo. Caso contrário, eu paro por aqui mesmo e vocês vão ficar sem esse conteúdo. É isso que vocês querem? Então, auxiliem, né? Dê o like aí. Aqui embaixo no descritivo vai ter um link para quem tiver interesse em fazer o desenho do mapa sideral comigo. É um formulário que vocês vão colocar alguns dados, tem todas as informações lá, vou explicar para vocês. Eu entro em contato e faço o desenho para vocês do seu mapa. Não é um mapa comum, porque o mapa tropical, da astrologia tropical, que é a mais conhecida e difundida, né, aqui no Ocidente, eu não sigo essa linha, eu sigo a astrologia sideral, que nós consideramos Ophücus porque nós observamos o céu real, da forma como ele realmente está. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu gravei um vídeo aqui que eu explico direitinho sobre essa diferença. Mas de uma forma bem simplificada, os signos que vocês acham que possuem no mapa de vocês, seu Sol, sua Lua, seu Ascendente, certamente estão equivocados, porque existe uma diferença de graus bem grande, aproximadamente 23, 24 graus, que equivalem a dias. Então, quando uma pessoa diz que nasceu num signo, muitas das vezes ela nasceu no signo anterior. Pesado, né? Eu sei que é difícil de aturar essa informação, mas a gente comprova isso fazendo os mapas das pessoas e percebendo como elas se identificam muito mais. Aqui embaixo está o link, vocês podem me solicitar. Eu peço uma ajuda mesmo, financeira, para que eu consiga manter o canal de uma forma bastante simbólica mesmo. Esses conteúdos que eu vou trazer para vocês aqui, especialmente de aspectos, vocês não veem com facilidade em qualquer lugar. Isso é um assunto bem assim, sabe, avançado na astrologia. E nem todo mundo oferece isso de uma forma gratuita. Então acho que é a forma de vocês me valorizarem um pouco o meu trabalho, é me auxiliando aqui a mantê-lo. Ah, e outra coisa, aqui embaixo também no descritivo tem um outro link para quem tiver interesse numa análise de mapa astrológico profunda, certo? Para que você se compreenda um pouco mais em relação aos seus talentos, suas habilidades, seus desafios em todos os setores da sua vida, né? Porque o mapa astral ele é bem amplo, a gente consegue analisar vários pontos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!